Oi gente, tudo bem? Eu sou Felipe Lucena e esse aqui é o Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, o podcast que fala sobre a presença nordestina no Rio de Janeiro. Você pode estar achando estranho, esse sotaque carioca cheio de S's e R's falando sobre presença nordestina. Porém, a maior parte da minha família veio de estados do Nordeste, então eu tenho lugar de fala. Inclusive, alguns desses familiares estarão aqui, me ajudando a contar as histórias dessa história, que terão como episódios a migração, os avanços do Nordeste de hoje, as questões sociais, a cultura, a culinária, entre muitos outros temas. Partiu, simbora! Existe uma tabelinha Nordeste-Rio de Janeiro que terminou em muitas conquistas futebolísticas. Os nordestinos sempre estiveram escalados nessas jogadas dos craques em campo aos símbolos marcantes do futebol do Rio. Recebam no peito esse lançamento de Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Dá para fazer uma seleção de bons jogadores nordestinos que se destacaram no Rio de Janeiro. Alguns se tornaram até ídolos. Vou citar um de cada clube grande do estado. Sem acréscimos, eu acho. No Flamengo, é impossível não citar Júnior. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, o lateral, que no fim da carreira virou meio-campista, esteve em muitas das principais conquistas do rubro-negro carioca. O meu Fluminense do coração tem um cara que marcou minha geração. A fase do clube era péssima, mas lá estava ele, Magno Alves, o magnata, fazendo gols a rodo e sendo convocado até para a seleção brasileira. Magno é de Aporá, na Bahia. Iranildo, de Igaraçu, em Pernambuco, fez parte do elenco campeão brasileiro de 1995 pelo Botafogo. Apesar de também ter tido algum destaque no Flamengo, o Chuchu, como era chamado pelo técnico Joel Santana, teve sua importância na grande conquista nacional do Glorioso. Já no Vasco da Gama, acho que eu não poderia citar outro senão Juninho Pernambucano. O craque foi importantíssimo em muitos dos grandes momentos da história do Cruz Maltino. Ele, que nasceu no Recife, carregou o estado em seu nome. Vou citar outro jogador do Vasco aqui. Eu falei que ia ser sem acréscimos, mas eu não resisti a um gancho para a sequência do episódio. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer ganchos nos meus textos. E não deixaria essa bola quicar na minha frente sem fazer nada. O jogador é Mazinho, que saiu do time do Santa Rita, na Paraíba, e brilhou em São Januário. Chegou ainda garoto para jogar na base do Vasco e subiu para o time profissional na mesma geração que Romário. Mazinho foi campeão brasileiro em 89 e eleito melhor lateral esquerdo do país por 3 anos seguidos, em 87, 88 e 89. O gancho é que meus tios e primos jogaram na cidade de Santa Rita. Minha família é cheia de quase jogadores de futebol. Meu saudoso avô Bill era técnico de um time lá na Paraíba, e isso tem muito a ver com a vinda de muitos parentes meus para cá, para o Rio de Janeiro. Era um time de futebol que batia lá, não sei se teu pai falou. O teu pai era juvenil também, a gente era tudo juvenil, cara. Aí veio o time todo Aí veio de um por um. Aí, ó, tá na hora de fulano vir, quando fulano fazia 18 anos, aí mandava fulano. E assim foi vindo. Essa fala que ouviram agora é de um vascaíno, meu tio Raminho. O meu pai é tricolor, e eu tenho um tio flamenguista, tio Santos, e 2 tios vascaínos, tio Kaká e tio Daniel. Todos eles são bons de bola, mas infelizmente não deram sorte no futebol, porque tiveram que trabalhar logo cedo, pegar pesado e não puderam se dedicar como deveriam ao esporte.
As torcidas de nordestinos para times do eixo Rio-São Paulo é comum em alguns estados do Nordeste. Em outros, não. Bahia, Pernambuco e cada vez mais o Ceará têm clubes que sempre estão jogando a primeira divisão do Campeonato Brasileiro com destaque, o que ajuda a fortalecer as torcidas locais. O futebol carioca é o que é porque sempre teve muitos craques dentro e fora de campo. O Fla-Flu, um dos maiores clássicos do futebol mundial, tinha a famosa disputa na imprensa entre os irmãos Rodrigues, o tricolor Nelson e o flamenguista Mário Filho, cada um escrevendo um texto melhor que o outro a favor do seu time do coração. O resto é história. O quanto a presença nordestina é forte, é potente, né? Mas o mais surpreendente é o nome do estádio Mário Filho, né? Porque Mário Filho era da família Rodrigues, pernambucano que está lá, do Maracanã, que era, na verdade, um templo do futebol, um templo do esporte e do futebol, leva o nome de um pernambucano. Sim. E o Nelson, o irmão dele, que escreveu muito sobre futebol. Exatamente. Esse arremate, que certamente balançou as redes de vocês agora, foi dito pelo museólogo e professor Mário Chagas. O próximo episódio de 2 pra lá e 2 pra cá será o último. Falaremos sobre as mulheres nordestinas no Rio de Janeiro. Depois disso, todos os episódios ficarão disponíveis nas plataformas de áudio e no YouTube. Tudo isso para vocês matarem as saudades. A saudade, esse charme brasileiro e nordestino. Até semana que vem, pessoal. Aquele abraço.